Shalom, Lekulam, a paz para todos. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Bom, o tema de hoje é o anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor aparece muito no Antigo Testamento, se referindo a um anjo específico que agiu todo o tempo em favor de Israel e ainda age e agirá. Vamos aprender hoje quem é esse anjo. Muita gente não sabe que esse anjo colaborou, ajudou, auxiliou Moisés a tirar o povo de Israel do Egito e guiá-los até Canaã. E eu gostaria de mostrar alguns textos a vocês que nos afirma isso. Moisés foi o instrumento humano que Deus usou, mas Deus também usou um anjo para fazer prodígios, sinais e maravilhas ali no Egito, também no Mar Vermelho, tirando assim Israel do Egito. Será que tem como saber quem é esse anjo? Vamos lá? No livro de Oséias, capítulo 12, versículo 13 diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Bom, isso já é facultativo. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que esse profeta é Moisés, mas o que pouca gente sabe é que Moisés não tirou Israel do Egito sozinho, mas foi com o auxílio deste anjo. E nós vamos descobrir quem é este anjo. Vamos lá? Ainda em Números, capítulo 20, versículo 16. Diz assim: E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Não é uma referência a Moisés, não. Esse anjo aqui é um anjo mesmo. Outro texto também que confirma isso está lá em Isaías 63, versículo 9. Isaías 63, 9. Diz assim o texto: Em toda a angústia deles, falando de Israel, da angústia de Israel, foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então Deus teve compaixão de Israel, que estava angustiado, e enviou o seu anjo, que os salvou. Então não foi só Moisés, e também Estevão confirma isso em Atos dos Apóstolos, no seu discurso lá no Sinédrio, no capítulo 7, versículo 35 e 36. Atos dos Apóstolos 7, 35 e 36. Diz assim: A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo, que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Moisés não estava sozinho. O anjo o conduziu, como também conduziu o povo para fora do Egito, até chegar em Canaã. Moisés não entra em Canaã, Josué é que conduz o povo até Canaã, mas o anjo do Senhor foi até o final, conduziu-os até a terra prometida. Bom, alguns afirmam que esse anjo é Jesus. Será que temos base bíblica para afirmar que esse anjo é Jesus? Ou Jesus, em algum momento na história, se fez anjo por algum motivo? Porque teria de ter um motivo. Mas antes disso, eu queria mostrar esse mesmo anjo em Zacarias, numa atitude curiosa. Zacarias 1,
versículo 12, ele está intercedendo pela cidade de Jerusalém e pelo povo de Judá, dando assim a entender que esse anjo está extremamente envolvido com a causa de Israel, com o povo de Israel. E nós vamos descobrir o nome desse anjo, mas primeiro nós estamos descobrindo o que ele fez a favor de Israel. Eu vou mostrar a vocês um texto muito claro, 2 textos pelo menos, em Daniel, aliás 3 versículos, que falam claramente o nome desse anjo e a sua prerrogativa, o seu dever quanto a protetor de Israel. Diz assim, 1:12 de Zacarias. Então o anjo do Senhor, o mesmo anjo lá de Números, o mesmo anjo que Isaías citou, o mesmo anjo que Estevão citou, tá? Que é chamado anjo do Senhor, porque na verdade todos os anjos são do Senhor, né? Exceto agora os anjos que caíram junto com Satã, que perderam o seu principado, perderam o seu lugar, o seu domicílio, o seu status nos céus, né? Muita gente também não sabe, mas eles eram sacerdotes no santuário celestial. Se tem sacerdote na cópia, tem sacerdote no modelo original. Isso é um outro assunto também tremendo e maravilhoso. Então ele diz assim, o anjo do Senhor. E respondeu e disse, ó Senhor dos Exércitos, é o anjo falando. Até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Aqui é pós-exílio, pós-cativeiro, e o anjo intercede por Jerusalém. E baseado no que Deus prometeu através de Jeremias, já tinha passado 70 anos, e esse anjo estava muito envolvido na causa de Israel. Tá? Já vou dizer o nome dele, mas eu vou dizer baseado nos textos bíblicos, né? Daniel 10, voltando aqui um pouquinho, Daniel 10, versículo 21. Já vamos começar a revelar quem é esse anjo, o nome dele. Aliás, a Bíblia só dá nome de 2 anjos, tá? Que é Miguel e Gabriel. Será que é um dos 2? Na verdade, os 2 agem em favor de Israel. E é revelado a Daniel o nome desses 2 anjos, que para mim estão representados no propiciatório. A tampa sobre a arca, aqueles 2 querubins. Também esse é um outro tema, um outro assunto. Mas só para deixar aí a curiosidade e instigar você a pesquisar. Diz assim o versículo 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui é Gabriel falando para Daniel. E uma das coisas que ele diz é que Miguel é que se esforçou com ele, é que ajudou ele contra os outros principados malignos que atuavam na Babilônia, depois na Pérsia, na Grécia, né, que eles chamam de príncipe também, os principados malignos, que atuam nos ares. E aqui o detalhe principal que eu gostaria que você atentasse é que ele fala Miguel, vosso príncipe. Então o próprio Gabriel diz para Daniel que Miguel é um príncipe particular de Israel, vosso príncipe. E por que isso? Porque ele tem uma missão específica em relação à nação de Israel. No versículo 13, do mesmo capítulo, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, se referindo à entidade demoníaca que atuava na Pérsia, que governava os ares naquele tempo, quando a Pérsia era um império. Por aí nós vemos também um outro ensinamento que os governos deste mundo são governados por Satã, ele é o príncipe desse século, deste mundo. E ele diz: o príncipe da Pérsia defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Novamente é Gabriel falando. Ele fala que Miguel é um dos, tá? Miguel não é o único príncipe. No grego, ele é chamado, lá em Judas, de arcanjo. Arche, príncipe ou principal, e anjo, ângelo de anjo. Ele é um dos, ele é líder de anjos, como está lá também no livro de Apocalipse, capítulo 12. Lutou Miguel, contendeu Miguel contra Satanás, Miguel e seus anjos, e Satanás e seus anjos. Então Miguel é líder, sim, e ele repreendeu Satã, expulsou ele dos céus, Apocalipse 12, e repreendeu ele lá em Judas 6, quanto a ele querer possuir o corpo de Moisés. Então, esse anjo é um anjo singular, sim, importante na vida do povo de Israel. Eu já vi crente chamar Miguel aqui no Brasil, pedindo ajuda a Miguel. Ora, ele não vai vir. Se ele sair de Israel, tem cerca de 7.000 mísseis apontados para Israel, das nações vizinhas inimigas de Israel. Então ele é um guerreiro que luta em favor da nação de Israel. Foi ele que tirou Israel do Egito, fazendo todos aqueles sinais. Ele auxiliou Moisés, tá? E é ele que continua fazendo os sinais de Israel na Guerra dos 6 Dias, no Yom Kippur, e as vitórias que Israel teve depois da sua independência, em 1948. E ele continuará agindo num período de grande tribulação a favor da nação de Israel. A Bíblia fala em Daniel 12, nós vamos ler aqui, que ele se levantará nesse tempo de grande angústia para Jacó, que Jesus chamou de grande tribulação. Ele cita Daniel 12 também para dizer que não houve nem haverá dia igual àqueles, tá, que estão por vir. Capítulo 12 de Daniel diz assim, versículo 1: E naquele tempo se levantará Miguel, Micael, que significa quem é como Deus, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, ou a favor dos filhos de Israel. Os filhos do teu povo, ele está falando com Daniel. Daniel era judeu, Daniel era israelita. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. O anjo falando para Daniel: todo aquele que se achar escrito no livro, ele se levantará na grande tribulação para salvar Israel. Glória a Deus. Bom, aqueles que acreditam que esse anjo é Jesus, eles têm alguns argumentos que eu gostaria aqui de refutar usando as escrituras para mostrar a vocês que aquele anjo do Antigo Testamento não é uma cristofania, tá? Como a teologia denomina. Simplesmente era Miguel o tempo todo. E alguns, por não ter argumento de que é Miguel, porque fica claro na escritura que é Miguel, diz que Miguel era Jesus, ou que Jesus era Miguel. Isso não é possível. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos rápidos. Os anjos não são onipresentes. Se Jesus é Miguel, ou Miguel era Jesus, Jesus está à destra do Pai. E Miguel está guardando Israel. Miguel não está sentado à destra do Pai. E nem Jesus está em Israel, guardando Israel. Ora, são 2 pessoas distintas. Porque não pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Tá? E outro detalhe é em Judas 6, versículo 6, Miguel repreende Satanás nos seguintes termos. Ele fala assim: que o Senhor te repreenda. Por que ele diz o Senhor te repreenda? E ele mesmo não diz está repreendido. Afinal, Jesus, como homem aqui na terra, repreendeu Satanás e os demônios muitas vezes. Muitas vezes. Nem por isso ele disse o Senhor te repreenda. Ele chegou a dizer: para trás de mim, Satanás. Né? E isso prova que Jesus
não é Miguel, nem Miguel é Jesus. Entre outras coisas também. Eu não vou entrar muito neste detalhe, mas quero mostrar aqui que aquele anjo não era Jesus. Jesus nunca foi anjo, porque para ele ser anjo teria que ter um propósito, como teve o propósito ele ser humano. Dos primeiros argumentos daqueles que acreditam que aquele anjo era Jesus está lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 20 e 23. Quero ler aqui também. Êxodo 23, versículo 20 ao 23. Diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a tua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Preste atenção nisso. O meu nome está nele. Ele é um representante legal do Senhor. Ele é um embaixador que fala em nome de Deus. Por isso ele tem poder para perdoar e para reter pecados. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, ou seja, tudo o que Deus disser através do anjo, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. 23. Porque o meu anjo, o anjo do Senhor, irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e os destruirei. Ou seja, até Canaã, para tomar posse da terra, como Isaías falou, como nós lemos lá em Isaías. Então é o mesmo anjo, tá? Isso prova que ele é Jesus de forma alguma, porque tem poder para perdoar e reter pecados, porque a igreja também foi dada à igreja o poder de perdoar e de reter pecados. E nem por isso a igreja é Jesus, é a igreja. Vamos ler um texto? Lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20 e 23. Yohanan 20, 23. Diz assim: Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Jesus falou aos discípulos. Não é a mesma coisa? O poder que foi dado àquele anjo, foi conferido àquele anjo, foi conferido como embaixador de Deus. Deus o nomeou, o nome dele estava no anjo, dando autoridade a ele para que se Israel se rebelasse, ele o castigasse. E se Israel fosse fiel, o Senhor traria perdão sobre a nação. Ou seja, ele tinha uma jurisdição para agir. Deus delegou essa autoridade. É mais ou menos como um embaixador do presidente hoje lá nos Estados Unidos, ele fala, e o que ele fala é como se o presidente falasse, porque ele está representando o presidente lá. Então aquele anjo ali era um representante legal do Senhor, assim como a igreja na face da terra, e tem poder para perdoar e reter pecados no Senhor. Outro texto que eles também tomam como base para dizer que aquele anjo é Jesus, está lá em Juízes, capítulo 13. Eu vou ler. Juízes, capítulo 13, versículos 18 ao 20, diz assim: E o anjo do Senhor, lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma pedra ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama no altar para o céu, o anjo do Senhor, é o mesmo anjo,
subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. O 22. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Olha, eles veem um anjo e diz que viu a Deus. Por quê? Porque o anjo é um representante legal do próprio Deus, é como se Deus estivesse lá. E a base que eles usam é que o anjo teria dito que o nome dele é maravilhoso. E então ele seria Jesus, porque Jesus tem como Messias essa atribuição, esse título. Está lá em Isaías 9, versículo 6. Porque o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então maravilhoso seria um título de Jesus. Só que quando você vai no hebraico nesse texto, está a seguinte expressão: Vehu Pele. Vehu Pele significa literalmente e ele é maravilhoso. Que não está nas versões de português, a tradução dessa maneira. É como se o anjo ignorasse a pergunta de Manoá sobre o nome dele e exaltasse a Deus. Ou seja, ele é maravilhoso, tu não precisa saber meu nome. Muito semelhante ao que aconteceu com Jacó. Jacó pergunta o nome do anjo e o anjo simplesmente diz para ele: por que tu quer saber meu nome? E muda o nome dele de Jacob para Israel. O anjo também não fala Jacó o seu nome, tá? Este anjo, eu posso afirmar com certeza, é Miguel. E também Gabriel age em favor da nação de Israel. Mas eu quero especificamente falar desse anjo que com poder, prodígios, sinais e maravilhas tirou Israel do Egito. Tá? Esse anjo que luta em favor de Israel, que é Miguel. E Miguel não é Jesus, Jesus não é Miguel. Outro texto que eles usam muito comumente para dizer que esse anjo era Jesus, está lá em Malaquias 3. O anjo da aliança. Malaquias 3:1. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Preste atenção. Diz assim o texto: eis que eu envio o meu anjo, está assim na minha Bíblia, que preparará o caminho diante de mim. Deus está falando, Adonai, Hashem, Elohim, ele está falando que virá um anjo, em outras palavras, um mensageiro, porque ele poderia traduzir aqui perfeitamente, como está em algumas Bíblias em português, a palavra anjo por mensageiro, porque a palavra aqui hebraica é malach, que significa mensageiro. Malach, mensagem, mensageiro. Então poderia traduzir isso que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O Senhor é chamado aqui também de o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor aqui é Jesus. Esse primeiro anjo, o primeiro mensageiro que veio preparar o caminho, é o próprio João Batista, como nos confirma os evangelhos. Ele veio preparar o caminho para o Senhor. Esse Senhor é Jesus, que é chamado aqui de anjo porque ele é um mensageiro, o profeta que Moisés profetizou da aliança. E alguns alegam o seguinte: não, mas aqui a palavra anjo está com letra maiúscula, a letra A de anjo. Isso não indica nada. Colocaram isso no português, aqueles que acreditam que esse anjo é Jesus, para assinalar que esse anjo é Jesus. Mas no hebraico não tem letra maiúscula. Não existe isso. Letra maiúscula no hebraico, muito menos para indicar alguma coisa. Não existe isso. Esse primeiro anjo, ou esse primeiro mensageiro é João Batista. E esse segundo anjo, o segundo mensageiro da aliança, que a Bíblia diz bem claro, é o Senhor. Não é anjo na sua natureza, mas é um mensageiro, um profeta, um porta-voz da aliança, né? Que foi feita no seu sangue. Tá?
Então não tem nada a ver com o que eles dizem. E para fechar aqui, eu gostaria de mostrar alguns textos, tá? Eu não vou ler, você pode, porque eu quero reduzir aqui o tempo, você pode ir lá pesquisar em 2 Samuel 19, 27 e 2 Samuel 14, 20. Davi, nesses dois textos, é chamado de anjo por causa da sua bondade e por causa da sua sabedoria. Mas Davi era anjo? Davi não era anjo. Davi era um homem, na sua natureza, tá? E era comum se dirigir a um homem como se fosse um anjo. Por exemplo, Apocalipse, as 7 cartas das igrejas da Ásia. Os líderes da igreja, os bispos, os pastores, os ministros daquelas igrejas foram chamados de anjos, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eles eram anjos na sua natureza? Não, eram homens. Por que eles foram chamados de anjos? Foram chamados de anjos porque eles eram ministros, eles eram mensageiros, porta-voz de Deus, pessoas instituídas por Deus para anunciar a sua mensagem. É só isso, simples assim. Tá? Você confere lá. Apocalipse 2 e 3 também, que fala das 7 cartas à igreja da Ásia. O outro detalhe também, eles se baseiam em Daniel 3, daquele anjo que apareceu na fornalha, e eles dizem que o quarto homem da fornalha é Jesus. Tem corinho acerca disso, mensagens acerca disso, mas nunca que o texto afirmou que aquele anjo fazia menção ao Messias ou um antropomorfismo. Eles criam palavras difíceis para complicar mais ainda, a verdade é essa. Antropo é homem e morfismo vem de forma, porque geralmente os anjos aparecem na forma humana, né? De um varão, de um homem. Então em Daniel 3, no versículo 25, eu gostaria de ler, está aqui pertinho de Malaquias, Daniel 3, 25, diz assim, Daniel 3, 25, Nabucodonosor, dizendo, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Mas o que para Nabucodonosor era filho dos deuses, né? E ele mesmo responde, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. O que nós lemos aqui anteriormente, os textos que falam acerca de Miguel, ele é um anjo que tem como função proteger Israel. E aqui ele vai guardar 3 jovens judeus na fornalha, assim como ele vai guardar o remanescente judeu na grande tribulação. E não mas na grande tribulação. Já a igreja é guardada da hora da tentação. Então, fica claro que esse anjo aqui é Miguel, o protetor de Israel, como Daniel falou. O próprio Daniel falou no capítulo 10, nós vimos lá. E no capítulo 12 também, de Daniel. Outro detalhe importante, está lá em Gálatas 4:4. Tá? Você pode ler também, eu vou citar aqui, para ganhar um tempinho. Lá em Gálatas 4:4 fala acerca da plenitude dos tempos, que Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. E nascido sob a lei, nascido de mulher, tá? Foi ali que ele se manifestou. Em nenhum outro momento ele se manifestou, tá? Ele esperou o momento certo para vir ao mundo, para o verbo se fazer carne, e com o objetivo de socorrer os homens, de salvar os homens, como nós vamos ler agora, lá em Hebreus 2, versículos 16 e 17. Hebreus 2,
versículos 16 e 17. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 2, 16 e 17. Diz assim. Da rua Folha aqui. 2, 16 e 17. Porque na verdade ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Ele não veio socorrer a anjos, mas a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Por quê? Porque ele veio socorrer a descendência de Abraão, os homens. Por isso ele se fez semelhante. Se ele tivesse vindo para socorrer os anjos, ele teria se feito semelhante aos anjos. Portanto, isso aqui indica que ele não se fez semelhante aos anjos, porque não teria propósito para isso. E por que ele fez semelhante ao homem e morreu por nós? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então ele se fez homem, conheceu a natureza humana, tá? Porque Jesus, como Deus, ele sabe o que é o ser humano, mas ele não sabia o que é ser humano. Não sei se eu me expressei corretamente. Então ele se fez homem para viver na carne a natureza humana, as necessidades humanas, tá? Ele foi tentado em tudo para que ele pudesse ser o sumo sacerdote, ou seja, interceder pelo homem. Ele deveria ter conhecer o ser humano, assim como ele conhece perfeitamente a natureza divina. Então ele se tornou homem por esse objetivo, para socorrer os homens. E como ele não veio para socorrer os anjos, não teria necessidade nenhuma dele se fazer anjo. Diz aí no comentário aí se você entendeu, em nome de Jesus. Tá? Eu fico por aqui. Espero ter esclarecido alguma coisa a você, que você possa desfrutar do conteúdo do canal, divulgar em nome de Jesus, para a glória dele. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Lehitraot.